Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez com conteúdo para vocês no nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos que ainda que não se inscreveram, que façam sua inscrição no nosso canal para que nós continuamos a exibir esse conteúdo a todos vocês, tá certo? Eu sou a Viviane. Eu sou o Alan. E hoje nós temos aqui nossa convidada Ana. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Ana Paula. Já agradeço por você ter aceito aí o nosso convite. A gente sabe que é bem difícil, né? Por conta de horário, por conta das nossas rotinas. Mas, para a honra e glória de Deus, você está aqui. Amém, tá bom? glória a Deus. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse projeto que vocês estão fazendo é muito abençoado. Tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Amém. Amém. Bom, e de praxe, né? Como nós fazemos com todos os nossos convidados, hoje a Ana vai compartilhar conosco o seu testemunho. Eu sei que tem uma história muito bonita e desafiadora. E eu gostaria que você iniciasse, né? Como você conheceu Jesus. Vamos lá. Eu conheci Jesus desde bebê, né? Eu nasci num lar cristão. Então, a minha mãe sempre me ensinou, né? O que é isso, o que é ter fé. Jesus, Deus, sempre foi passado isso para mim desde pequena. Eu cresci dentro da igreja. Então, Jesus para mim sempre foi tudo, né? A minha mãe sempre me ensinou dessa forma. E eu cresci nesse ambiente. De igreja, com amigos de igreja, em Central Kids, né? Nas coisinhas de criança. E eu sempre amei muito isso. Então, Jesus foi apresentado para mim desde bebê. Como um verdadeiro alicerce. Exatamente. E à medida que você foi crescendo, isso foi ficando mais forte? Ou em algum momento você tinha alguns questionamentos? Sim, eu cresci, né, até uns 7 anos, que eu comecei a ter já essa maturidade, né, para entender mesmo, né, porque quando você é criança, você vai para a igreja mais para brincar com os amiguinhos, né. Por indução. Exatamente, porque a mãe leva, né. E aí, com 7 para 8 anos, eu comecei a entender, né, mesmo, que não se tratava de só uma brincadeira, né, só estar ali naquele momento com os meus amiguinhos, mas sim que era algo maior. E aí foi quando eu aceitei Jesus, com 8 anos de idade, e eu lembro que foi realmente aquela coisinha assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mãozinha. Mas eu lembro que eu senti algo muito forte, né, no meu coração, e eu creio que a partir daquele momento o Espírito Santo já entrou dentro de mim e começou a trabalhar, né, desde pequenininha. E aí eu fui crescendo, né, com Deus e minha mãe sempre orando comigo, minha mãe sempre orava, lia a Bíblia comigo desde pequena, até que com 12 anos eu decidi me batizar. Se eu não me engano, na Central Kids começava a se batizar com 12. Isso, até hoje. E aí eu quero, né? E aí eu me batizei com 12 anos e foi um momento muito especial para mim, foi lindo. E aí eu me batizei e aí aconteceu várias coisas, né, na minha família, meus pais se separaram. Então isso acabou que, né, me prejudicou um pouco na época, foi uma situação bem complicada, né, de lidar. Mas passou e eu cresci, e aí com 14, 15 anos, que foi a época que eu comecei já a entender que, existe outra coisa além da igreja. Né? E aí foi quando, na escola, né, você começa a ver que os amiguinhos já têm outras falas, outro modo de agir, já sai para outros lugares, aí você começa a pensar, mas não é todo mundo que é da igreja, né? Não é todo mundo que vive essa minha vida. Peraí, como que é essa outra vida? E eu comecei a me ficar curiosa, né? Sobre isso, que eu acho que é algo normal, né? Da criança, do adolescente, de realmente querer saber, né? Tem algo além disso, né? Quando a gente vive só nesse mundo, a gente tem essa curiosidade de saber como é, né? E eu comecei a ter essa curiosidade, até que com 15 anos eu conheci um menino e comecei a namorinho de criança, né? Ele não era cristão. E ele não era cristão. Tá. Assim, mas você fala que com uns 14 você começou a ter uma curiosidade, Isso. Né? Mas você já convivia, assim, com pessoas fora da igreja antes? Não. Você começou a conviver nessa idade? Né? Assim, não. A gente convivia, né, na escola, né? Muitas
A maioria das pessoas da escola não são cristãs, né? Então, assim, e também não é abordado isso, né, na escola, né? Não era muito abordado. Então, eu convivia com essas pessoas, né? Mas normal, brincadeira de criança, né? Normal. Só que com 14 para 15 anos que começa a ter as festinhas, né? Então, a festinha do amiguinho, e aí você começa a perceber que na festinha do amiguinho não é igual a sua festinha. Então, assim, você começa a ver essa diferença, né? Sim. E aí foi quando eu comecei a perceber que algo não era igual, né? Era diferente. E aí foi quando aí você começa a gostar do amiguinho, né? Tem essas coisas de criança. E aí foi quando eu namorei pela primeira vez, com 15 anos. E aí esse menino não era da igreja, né? Mas era um menino do bem, né? Assim, só que não frequentava, não vinha de uma família cristã, então tinha outros princípios, outros valores. Então, assim, de domingo era sagrado ir para a igreja, né? Domingo todo mundo sabe que domingo é dia de igreja. Mas na família dele não existia isso. Então, assim, começou a ter divergências de princípios mesmo, né? De costumes. E assim, em algum momento você acreditava que o fato de você namorar com ele, não ser da mesma fé que você, mas que ele pudesse um dia vir a se converter? Sim, essa era a intenção, o ponto, né? Acho que essa era a intenção, né? Eu comecei a namorar ele, minha mãe sempre me alertou, ela falou, olha, não é um menino da igreja, né? Eu gostaria que você namorasse com um menino que fosse da igreja. E hoje eu entendo totalmente, né, o que minha mãe me dizia. Por isso que eu falo, gente, jovens, ouçam as suas mães, seus pais, porque no fundo tudo que eles falam pra gente é pro nosso bem e eles já veem lá na frente algo que a gente não vê, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Minha mãe me alertou, né, tipo, ó, preferia que você namorasse alguém da igreja, né? Mas já que você quer namorar, então, se você gosta dele, tudo bem, né, ok. E aí, enfim, comecei a namorar ele. E aí ele não era da igreja, então esses princípios que eu falei acabaram que me corromperam, né? Porque em vez de domingo, eu só via ele de sábado e domingo, né? Porque de semana eu ia pra escola, enfim, ele não era da mesma escola que eu. Então eu acabava que só via ele de sábado e domingo, e o domingo eu queria ficar com ele, então eu não ia pra igreja. E aí foi onde eu fui me afastando, né? Você vai se esfriando daquilo que você convive, né? Daquilo que eu vivia. Então eu fui me afastando e nem fui percebendo, né? Eu fui, tipo, depois eu vou, e acabava que eu não ia, né? Então, assim, não só não ir para a igreja, mas a minha convivência com Deus mesmo, sozinha, né? Então, aí parei de ir para a igreja, aí você acaba de ler a Bíblia, e aí tudo vira uma bola de neve, né? E hoje eu vejo, né, quando as pessoas falam, ai, não, eu não vou pra igreja, mas eu tenho Deus. Eu falo, gente, não é bem assim, né? Porque a gente sabe que a igreja, ela alimenta a gente, né? A palavra, ela alimenta a gente diferente. Você tá em comunhão com outras pessoas, falando do amor de Cristo. Faz muita diferença pra nossa vida cristã, né? E eu não, eu fui vivendo, né, aquele namoro, enfim. E fui gostando da vida que ele vivia, né? Porque era tudo muito novo para mim. Então, eu saí de uma família cristã, né? E ele que não era cristão. Então, a gente ia para barzinhos, a gente saía com os amigos, a gente ia para casa dos amigos, então bebia. E eu comecei a ver, Achar interessante. achar muito legal. Nossa, como eu não estava vivendo até hoje, né? Eu estava presa até hoje. E aí eu fui gostando daquilo e, obviamente, minha mãe já louca, porque, né, não era o que ela queria pra mim, obviamente. Mas ela gostava dele, era um menino bom, então ela acabava que permitia que eu saísse com ele, né? Só que ela não imaginava que eu já tava bebendo. Até que ponto que chegava. Né? Exatamente. Mãe não sabe, né? A gente vai virar pra mãe e falar, mãe, então bebi hoje, né? Não, eu saía e ficava e acontecia e conhecia esse mundo, né? E fui gostando disso. Eu acho que isso que foi o pior. Não foi algo que me impactou de uma forma tipo, nossa, não, eu não criei assim, não fui criada assim, não. Foi algo que eu gostei, então eu fui indo, né, basicamente. Mas assim, por algum momento você parava e pensava assim, Sim. nossa, o que eu tô fazendo? Sim. Depois que tudo passava? Sim. Porque assim... O Espírito Santo fala, né? O pecado, ele alimenta a nossa carne. Ele, Exato. como você falou, tem um prazer momentâneo, Exatamente. que realmente tem, né? Sim. De alimentar a carne. Mas quando você... Não, quando eu me caí em mim, né? Assim,
É o que eu falo, o Espírito Santo, a partir do momento que ele entra em você, cara, você sabe que você está fazendo coisa errada, né? Uhum. Você pode ter 10, você pode ter 12, você pode ter 60. Você sabe quando você está errando e que você está machucando, está ferindo a Cristo, sabe? Você sabe quando você está errando. Então eu sabia, no fundo eu sabia que aquilo não era para mim. Eu sabia que o que eu estava vivendo não era o que tinha sido ensinado para mim. Eu sabia que Jesus estava triste comigo. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu falei, eu vou viver, pô, eu sou nova, né? A gente tem essa percepção maluca de, eu sou nova, eu tenho muito tempo ainda para viver, não, que é isso. Correr atrás, Exatamente. Mas passava assim na cabeça, depois eu volto. Sim, Passava. nossa, sim, totalmente. Tipo, não, vou viver essa minha vida aqui, vou curtir, vou ver como que é e depois, quando precisar, eu volto, entendeu? Mas, assim, nessa fase, eu ainda não tinha deixado 100% de ir na igreja. Então, assim, eu ia alguns domingos, mas domingos eu faltava, até porque minha mãe me cobrava muito, então eu ia, né? Mas é muito diferente você ir e você estar, né? Então, eu ia, mas eu não estava. Eu ia, mas o meu coração, minha mente estava totalmente no mundo, assim, né? Eu estava curtindo aquilo. E aí foi passando, né, o tempo e eu continuei nessa vida e eu vivia uma dualidade, né? Eu vivia o sábado em festas e no domingo eu tava na igreja com a Bíblia debaixo do braço, tipo, ok, Jesus, me perdoa e é isso aí, mas sábado que vem eu tô lá de novo. Então, assim, eu comecei a viver essa vida. E na época eu lembro que eu comecei a me sentir muito hipócrita, né? E aquilo começou a me confrontar. E muito do Espírito Santo também me confrontando, tipo, olha, o que você está fazendo, sabe? O que você está vivendo? Tipo, você está ali no sábado, tal, bebendo, enchendo a cara, e no domingo você está aqui na igreja, tipo, glorificando. Como que você consegue fazer isso? E aquilo foi me confrontando, sabe? Aquilo foi me entristecendo e me angustiando. Só que em vez de eu falar, não, vou largar e vou continuar na igreja... É justamente essa pergunta que eu queria fazer, a escolha, né? E você faz uma escolha, e a escolha, que, assim, isso é habitual, né? Todo mundo que a gente pergunta sempre tende a fazer a escolha pro mundo. A nossa carne, né? Exatamente. A gente pende muito pro pecado. Eu creio que é por conta de você estar tão afastado, assim, do que é certo, do que muito fria, né? Do que é real, assim, que é Deus, que é a primeira escolha que vem é a carnal. Exatamente, né? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E a partir do momento que eu comecei a ter esse confronto, né? De tipo assim, poxa, o que você está fazendo, né? Eu falei, realmente, o que eu estou fazendo? Não, eu tenho que parar de ir para a igreja. Porque não faz mais sentido, eu não gosto de estar aqui mais. Eu não gostava mais de estar na igreja, não tinha mais aquele prazer de ir para a igreja, né? Então, assim, eu lembro que quando eu era pequena, né, até os meus 12, 13 anos, tinha desejo de estar na igreja, tinha saudade de estar na igreja. Eu passava a semana inteira pensando no domingo que eu ia estar na igreja. E isso não acontecia mais, porque eu estava tão distante, né, do amor de Jesus que eu não sentia mais essa vontade de estar lá. E quando eu estava, a minha mente, meu coração estava pensando totalmente fora de lá. Então não fazia sentido eu estar lá. Então, quando começou a vir esse confronto, né, na minha cabeça, eu falei, não faz sentido realmente eu estar dentro da igreja. E aí vem aquela coisa também que a gente até estava conversando antes, tipo, todo mundo aqui faz a mesma coisa que eu. Todos os meus amigos aqui da igreja saem também. Eu não quero ser igual a eles. Então, aquilo foi entrando em mim. Eu falei, poxa, não tá bacana. E aí eu saí realmente. Aí eu saí da igreja, parei de ir. Assim, às vezes ia, assim, a cada 2 meses ia. Minha mãe insistia muito. E para sua mãe, assim, como é que foi? Minha mãe sentiu, né? Muito, né? Minha mãe sentiu muito isso. Ela via que eu estava me afastando. Né? Ela via que eu não era mais aquela menina. E o comportamento vai mudando. Então, eu sempre fui uma menina muito doce. Eu sempre fui uma menina muito educada, muito amorosa. E o meu comportamento foi mudando, eu fui virando rebelde, eu não queria mais fazer as coisas... Exatamente, eu não queria mais obedecer ela, eu queria fazer as coisas do meu jeito. E se não fosse do meu jeito, eu ficava louca. Então, assim, os comportamentos começaram a mudar, né?
porque eu não estava mais vivendo E Cristo. esse processo de você decidir que não queria mais foi quanto tempo? Foi coisa assim de um mês, assim. Um mês. Bem rápido, então. Foi bem rápido. Foi assim. Na verdade, não. O processo de, tipo assim, eu começar a me sentir hipócrita foi meses, assim. Foi, sei lá, uns 6 meses. Eu comecei... Mas também a frequência sua já não era não era muito boa. Exatamente, não era muito boa. Eu ia nos jovens, às vezes de sábado e tal. Eu tinha, né? Mas assim, não servia, não fazia nada. Eu era aquela pessoa que tava ali só por estar, e é isso aí. Então, quando foi que eu percebi que eu estava sendo hipócrita, demorou uns 6 meses para eu me tocar e falar, olha, não quero mais isso. Quero o mundo mesmo e é isso. Aí você foi curtir. E aí eu fui curtir. Aí eu já tinha 16, acho. Eu tinha 16, uns 16 e meio, assim. E aí eu fui mesmo curtir a vida e beber. E aí foi onde eu comecei a andar com pessoas que usavam drogas. E aí veio a vontade de usar também. Porque a bebida não estava mais sendo suficiente, exatamente. E eu via que, tipo, muita gente usava. Eu falava, se o pessoal usa é porque deve ser muito bom, né? Tipo, por que eu vou continuar só na bebida? E aí foi quando eu experimentei maconha pela primeira vez. E assim, foi a melhor sensação da minha vida, assim. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito contente, eu nunca tinha sentido aquilo. Eu falei, e eu tava num vazio muito grande, é o que eu falo, né? O ser humano, quando ele sai da presença de Deus, ele fica com um vazio que é do tamanho de Deus, né? E tudo que eu queria era preencher aquilo. Só que eu não sabia, né? Então, quando eu usei, que eu falei, nossa, que felicidade, quanto tempo que eu não me sentia assim. E aí eu amei. E aí eu comecei a usar tal. Só que era algo bem assim, de final de semana, né? Então, assim, saía com os amigos, e aí fumava. Era bem, nem sempre fumava. Então, assim, era uma coisa bem assim, bem esporádica. Não era algo assim todos os dias. Então você achava que você tinha um controle. Exato. E aí é que tá o grande problema, quando você acha que você tem um controle, porque você não tem. E aí eu comecei a falar, não, algo normal. E tipo assim, a minha roda de amigos todos usavam, então eu era a estranha que não usava, né? Então, aquilo, quando eu comecei a usar esporadicamente, eu falei, poxa vida, é normal, né? Todo mundo usa. Quem que não fuma maconha hoje em dia? Então, aquilo começou... Os valores começam a inverter. Exato, exatamente. Todos os valores começaram a se inverter. Então, tudo que minha mãe e meus pais tinham me ensinado, eu perdi ali, né? Eu perdi ali. Então, perdi assim, né? Porque dentro de mim eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, né? Igual eu falei. Você não contava pra ela, né? Não, exatamente. Não, nem imaginava, né? Sabia que eu bebia, né? Mas não imaginava que eu ficava bêbada, né? Era algo bem superficial, assim. Não sabia nem um pouco. Então, aí foi quando eu usei e achava que tinha o controle daquilo e tava tudo bem, todo mundo usa, né? Tá tudo bem, vamos lá, galera, vamos curtir. Até que eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim na semana. E aí eu ficava pensando, e assim, passavam-se os dias e eu ficava pensando, quando que eu vou fumar? Quando que eu vou fumar? Quando que eu vou fumar? Porque aquele momento era muito prazeroso, eu ficava muito feliz, então eu queria logo que chegasse. Então você vê que a mesma coisa que acontecia com a igreja... Você tinha aquela sede para que chegasse. Exatamente. Né? Então o que eu tinha com a igreja, tipo assim, nossa, eu não via a hora de chegar o domingo para me encher, para ficar feliz, para encontrar os meus amigos. Não, começou a ser com a droga. Então, eu ficava contando os dias, contando as horas que eu ia sair, que eu ia usar, porque eu não comprava ainda para mim. Então, eu fumava dos outros, dos meus amigos, a gente, enfim. Então, eu ficava, pensando, calculando o tempo, sabe? E aí eu comecei a falar, que saco, né, de vida, né? A semana eu passo aqui, a semana triste, que não sei o quê. Falei, por que eu não fumo de semana? Então, aí foi onde foi entrando dentro de mim, né, aquilo. E aí foi quando eu realmente comecei a comprar para uso próprio. E aí foi quando eu comecei a fumar, e aí no começo eu fumava
um dia sim, um dia não. Aí às vezes não fumava 2 dias, fumava um dia. Até que eu me vi fumando todos os dias. E aí outras drogas foram entrando também, droga de festa. Assim, nunca fui pra droga mais pesada, mas, por exemplo, doce, bala, essas coisas assim, a gente usava em festa. Mas nunca foi algo que eu gostei, que eu gostava muito e tal. Então, o meu problema mesmo era a maconha. E aí foi quando eu fui entrando... Onde muitas pessoas falam que não vicia. E assim, só fala que não vicia quem é viciado. Porque não tem como. O vício pode não ser um vício químico, né? Porque não é algo químico. Mas é um vício habitual, vamos dizer assim. Então, você tem todo aquele ritual, né? Enfim, de fumar e tudo mais. É como se fosse um cigarro mesmo, só que o cigarro é químico, né? Enfim, você cria um vício. Você cria um vício, uma dependência daquilo. Então, o dia que eu me toquei, que eu tava viciada mesmo, foi no dia que tava acabando. E eu falei, gente, eu não vou conseguir dormir. Eu não vou conseguir dormir sem fumar. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. E liguei pra pedir pra conseguir dormir. Então, assim, eu já tava num nível muito a mais. Eu já tava percebendo que aquilo tava vindo pra mim como uma forma de realmente depender daquilo pra fazer minhas coisas naturais. Então, dormir, comer, eu não tinha fome. Quando eu não tava fumando, eu não tinha fome. Então, eu tinha que fumar pra comer. Então, é muito louco, né? Como a maconha, ela vai entrando bem natural na sua vida. E você acaba achando que aquilo não tá te viciando, que aquilo não tá fazendo nenhum mal pra você. E aí, no fim, você vê que tá fazendo mal. E, enfim, eu comecei a ter igual eu falo no meu testemunho, né? Luz não se mistura com trevas. Então, a minha mãe, eu comecei a ter muitas discussões com a minha mãe. E a minha mãe era, assim, tudo de ruim na minha vida, porque ela me impedia de fazer tudo aquilo que eu queria fazer, que era errado. Sendo que ela estava certa, né? Só que ela não sabia do uso, ela não sabia de nada disso. Ela imaginava que eu estava muito perdida, que, né, várias coisas estavam se passando, mas eu acho que não imaginava que era algo referente à droga. E aí foi quando eu comecei a ir pro meu pai. E aí eu comecei a, tipo assim, ia passar uma semana, ia passar uma semana, e passava 2 meses, até que eu fui morar com meu pai. E assim, meu pai, ele sempre, como meus pais se separaram, era muito cedo, meu pai não tinha essa presença muito grande, então assim, eu via ele, mas não tava com ele todos os dias. Então, acho que por essa falta mesmo de estar comigo todos os dias, né, ele queria que eu fosse muito feliz. Então, tudo que ele não fez, né, nesse tempo que ele estava separado da minha mãe, que eu morei com a minha mãe, ele queria, eu acho que, era me um pouco recompensar. permissivo por conta da ausência que houve, né? Exatamente. E aí ele meio que deixava eu sair, deixava eu fazer as coisas que eu queria. Então, eu tinha liberdade de dormir fora de casa, diferente da minha mãe. Então, foi tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria e mais um pouco. E aí foi quando eu passei na faculdade. Então, com 17 para 18 anos, eu passei na faculdade. E aí abriu um leque, né? E aí você fala, meu Deus, o mundo é muito melhor do que eu achava, né? Então, aí começa a vir as festas. Né? Exatamente, muito mais fácil. Porque a faculdade é um antro, né? Para o jovem, adolescente, é muito complicado a faculdade, porque ali é um antro de tudo que é ruim tá ali dentro. Então, festa, balada, droga, vícios, tudo tá ali. Então, quando abriu aquele leque, eu falei, meu Deus do céu, como que eu não sabia disso antes, né? E aí fui vivendo aquilo e super feliz da vida. Até que um dia eu tava voltando, e aí foi onde eu tive realmente... Deus se apresentou para mim pela primeira vez na vida. Que foi quando eu tava voltando de uma balada, e eu tava assim, de mal a pior. Eu tava numa situação assim, onde... vergonhosa mesmo, sabe? Comigo. E eu sabia daquilo. Nesse tempo, o namorado estava contigo? Não estava mais. E, assim, nesse período, quando você estava sem utilizar drogas, estava só, você ainda conseguia lembrar de Deus, das raízes? Sim. Ainda martelava. Ainda buscava? Não. Tipo assim, me ajuda, tomar? Não, sim, isso sim. Mas assim, não era... Era assim.
É igual, por exemplo, uma pessoa que cresce numa família que não é cristã, mas acredita em Deus. Sim. Sabe assim? Tipo, você acredita em Deus, mas você não busca, você não lê, você não... Sabe assim? Mas aí no momento de aperto você, oi Deus, tô aqui. Sabe assim? Era algo assim. Bem superficial. Bem superficial. Tipo, bem raso mesmo, sabe? Então eu Em tava algum vendo momento isso. assim, você falava de Deus pra alguém? Porque Não. às vezes assim. Não, de jeito nenhum. Não era comentado, né? E assim, alguém que já me conhecia da igreja, né, que vinha falar de Jesus pra mim, eu me transformava. Eu tava realmente... Então você já chegou ao ponto até assim de você não querer ouvir não falar, queria ouvir. se algum amigo seu da época da igreja chegasse para conversar, você... E como chegaram, né? Eu tinha muitos amigos na igreja e assim, eu demonstrava que eu estava perdida. Então, o meu Instagram, enfim, todo mundo via que eu estava fazendo coisa errada, né? Assim, era nítido. Então, assim, as pessoas vinham me procurar, né? Tipo, minhas amigas da igreja, e aí, Ana, como você tá, né? Saiba que Jesus te ama. E nem respondia, nem... então assim, eu não tava... Aquilo pra mim não mexia comigo. Eu simplesmente estava ali, né, a viver e não estava nem aí para aquilo que eu já tinha vivido com Deus. E eu tinha vivido coisas muito grandes com Deus, tanto de ver a provisão de Deus, de ver Deus cuidando de mim e da minha mãe, por exemplo, quando minha mãe se separou. Então, assim, a provisão de Deus em tudo. Eu vi muitas experiências, tive muitas experiências com Deus e mesmo assim eu saí, sabe? Então, é bem complicado quando eu lembro disso, porque eu falo, como o ser humano ele é ingrato a Deus, né? A gente é muito ingrato o tempo inteiro a tudo que Deus faz e fez por nós, sabe? E eu simplesmente não queria saber, né? Então, minhas amigas vinham mandar mensagem, falar de Jesus pra mim, perguntar se eu tava bem, se queria oração. E, nossa, nem... Meu Deus, Fechada, saia de perto aversa, de mim. tudo isso. Eu tenho até um amigo meu que hoje a gente até, né, se voltou a conversar, né, depois da minha conversão. E aí na época, olha isso, como você vê como o inimigo, ele mexe mesmo com a nossa cabeça, com nossos princípios, com nossos valores. E na época ele mandou mensagem pra mim que ele estava percebendo que eu estava muito perdida e ele me mandou uma mensagem com muito amor. E ele falou, Ana, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Sabe, você está perdendo a sua vida. Volta para Cristo. E começou a me evangelizar pelo Instagram. E quando eu li aquilo e ouvi, porque ele mandou um textão e mandou um áudio. E aí eu li aquilo e falei, dentro do meu coração, aquilo tocou em mim. E me feriu. Porque eu sabia que o que ele estava falando era a verdade. Só que eu não queria viver a verdade que ele estava me falando. Então eu detonei ele. Eu não quero saber, eu não tô nem aí, não quero que você volte a me falar. E aí ele persistiu naquilo. Não, pelo amor de Deus, quem tá fazendo isso com você? Quem tá fazendo sua cabeça? Lá. E aí eu falei, cara, bloqueei. Eu bloqueei ele. Porque assim, eu não queria saber a verdade, eu sabia da verdade, eu não queria ouvir a verdade, porque eu gostava do que eu tava vivendo. Então, eu realmente anulei todas as chances de alguém vir falar de Jesus pra mim. E se alguém vinha falar, eu basicamente cortava. Então, continuei aquilo. Diante assim dessa circunstância, hoje você já inserida novamente no nosso evangélico e tal, a gente sabe que esse é o desafio para quem é evangelista, para os jovens, mas assim, qual que seria o seu conselho diante de uma situação como a sua? O que o jovem que está tentando, o que ele deve fazer? Então, o jovem que ele está tentando voltar para a igreja, Não, que ele está tentando evangelizar e tá. Ele deve desistir de continuar. Eu acho que assim, é muito complicado a gente falar sobre isso, porque assim, nem todo mundo vai estar disposto. Nem todo mundo vai estar disposto. Eu acho que a sua parte é você fazer. Então, eu acho que sim, o meu amigo estava com a atitude certa de vir conversar comigo, principalmente por ter uma intimidade comigo, de evangelizar e tudo mais, até mesmo se você não tem intimidade com a pessoa, de evangelizar sobre a vida dela. Mas eu realmente não estava disposta àquilo. E vai ter muitas pessoas que não vão estar dispostas a Cristo, né? Vai ter muitas pessoas que não vão querer o evangelho. E assim, a sua parte, como cristão, é evangelizar. Então, eu acho que o certo, ele fez o certo,
Mas, assim, o que eu poderia dizer é assim, se alguém não aceitar, não perca de orar por aquela pessoa. Permaneça orando por aquela pessoa, por aquela vida, porque a gente sabe que as situações que essa pessoa está vivendo e as atitudes que ela está tomando não é ela, né? Ela está sendo direcionada por outra pessoa. Sim. Então não crie raiva dela, não crie mágoa dela, porque até a gente conversei com ele, Diego, vou até mandar um beijo para ele, Diego. Eu até falei para ele, falei, olha, você me perdoa. Quando eu me converti, eu falei para ele, falei, olha, eu quero te pedir perdão. Porque o que eu fiz com você não era eu. Eu estava totalmente fora de mim, né? Sim. Então, assim, a dica que eu tenho para quem vai evangelizar é evangelize. E se caso a pessoa aceitar, glória a Deus. Mas se caso a pessoa não aceitar, continue orando pela vida dela. Porque eu tenho certeza que eu sou fruto de oração. Então, a minha volta para Cristo é por conta da minha mãe, dos meus amigos, das pessoas que realmente me amavam, que não desistiram de orar por mim e sabiam que um dia ou outro eu voltaria, sabe? Então, essa é o que eu daria, né, de dica, né, para evangelizar pessoas. Não deixe de evangelizar. E se elas negarem, que você persista em oração sobre a vida dela. Porque o que está nela, infelizmente, uma hora ou outra, né, ela vai ter que cair na real. Deus vai pegar ela. Eu até brinco com meus amigos, né? Jesus, ele pega a gente na curva, né? Quando a gente menos está esperando, é isso mesmo. Ele pega a gente. Então, assim, persista em oração. E aí foi onde eu, enfim, né, continuei, né, e aí eu tava voltando de uma balada, e aí foi quando eu me toquei que eu tinha perdido a chave de casa. Né, na loucura da balada, eu perdi a chave. E aí a hora que eu tava chegando em casa, um amigo meu foi me levar em casa, e aí eu, cadê minha chave? Vou ter que ligar pro meu pai. E isso era umas 6 horas da manhã. E meu pai estava dormindo, né, obviamente, e eu tive que ligar para ele. Falei, pai, olha, eu preciso que você abra a porta para mim, porque eu vou conseguir entrar no condomínio, mas na porta de casa eu não consegui. Eu perdi a chave, né? E aí você imagina, pelo amor de Deus, não acredito. Vou abrir. E o meu apartamento que eu morava com meu pai, a sacada dava para frente do apartamento, do condomínio. Então ele conseguia ver eu entrando, né, no condomínio, tanto a rua quanto a portaria. Então, a hora que ele abriu a porta, ele foi na sacada para ver com quem eu estava chegando, o meu estado e tudo mais. E aí eu entrei, né, no condomínio e tal, subi o elevador. E a hora que eu fui abrir a porta, ele já abriu a porta comigo, me questionando, né, com quem que eu estava, com quem que eu tinha entrado, E eu, muito louca, eu olhei pra ele, eu falei, eu não entrei com ninguém, você tá muito doido, né? Eu não entrei com ninguém, pelo amor de Deus, pai. Você tá vendo coisa lá. Não entrei com ninguém, não, você entrou lá. Então, assim, ele ficou discutindo comigo porque ele tinha visto alguém comigo entrando. E até aí, não, pai, tá louco, tal. Fui, deitei, dormi, né? No outro dia acordei, umas 3, 4 horas da tarde. E eu lembro que tinha algumas drogas, né, que a gente usava, que você fica com uma depressão profunda no outro dia. Você não quer fazer absolutamente nada, você só quer ficar deitado. E foi exatamente o que eu fiz. E eu fiquei lá, né, vegetando, né, já tinha passado o efeito. Então, você fica naquela depressão, meu Deus, quero dormir o dia inteiro. E eu fiquei naquela. Eu já estava acordada, já estava consciente, mas lá na minha cama, deitada, vegetando. Até que eu me virei, e no que eu me virei veio um vento muito forte, em cima de mim, na minha cama. E não tinha de onde vir aquele vento, porque a porta estava fechada, a janela estava fechada, eu estava dormindo, né? Então, estava tudo fechado no quarto, da onde veio aquele vento? E aí eu lembro que eu tomei um susto, porque foi um vento muito forte. E aí eu levantei da cama e fiquei caçando, meu Deus, a janela não tá aberta, a porta está fechada. Eu lembro que ainda até abri a porta do quarto, porque bem na porta do meu quarto dava a sacada da sala. Então pensei, se a porta do quarto, se a sacada estiver aberta, vem uma rajada de vento, talvez possa entrar por debaixo da porta. Pensei várias coisas. E aí quando eu me toquei que não tinha por onde vir, porque a sacada estava fechada, estava tudo fechado, meu pai e minha madrasta não estavam em casa, eu falei, gente, da onde que tá vindo esse vento? E aí eu sentei na beirada da cama. Porque eu sentei na beirada da cama, veio um calor, que eu não sei explicar pra vocês, parecia assim que eu tava fogo mesmo. Parecia que eu tava... Sabe quando você tá cozinhando alguma coisa no forno e você abre o forno e vem aquele bafo quente? Exatamente isso. Veio do meu pé à minha cabeça.
E eu senti aquilo, e na hora que eu senti aquilo, o temor, na hora já veio em mim. E aí eu já chorando e me prostrei, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí dentro do meu coração veio uma voz que eu nunca ouvi na minha vida. É uma voz assim, é bem o que a Bíblia fala, né? Me emociono, porque é a voz de muitas águas, né? É uma voz muito, muito linda, né? Muito forte ao mesmo tempo e não foi falado, foi algo que veio de dentro para fora. E eu lembro que eu até penso, né? Porque quando a gente pensa com a nossa voz. E não era a minha voz. E aquilo veio de dentro para fora e falou, quem estava com você ontem era eu. E aí na hora me veio assim, e me veio um temor e eu me prostrei, chorei. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E ali veio um filme, sabe, na minha cabeça, de tudo que eu tinha vivido dentro da igreja, de tudo que Deus já tinha feito por mim, pela minha família, pela minha mãe. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E naquele momento eu prometi para Deus, eu falei, Deus, eu nunca mais vou colocar droga na minha boca. Nunca mais vou fazer nada de errado, né? No calor da emoção, eu prometi várias coisas. E aí passou aquele momento, só que eu nunca mais fui a mesma. Algo dentro de mim acendeu, sabe? E eu comecei a ter uma percepção diferente das coisas. Aquilo foi me mudando, assim, do dia pra noite. Parece que ligou um botão, assim, em mim. E aí eu lembro que eu ainda estava morando com meu pai, né? E aí eu liguei pra minha mãe. E eu falei, mãe, olha, eu preciso ir pra igreja. E a minha mãe assustou, né? Ela falou, o que aconteceu? Tá tudo bem com você? Eu falei, tá, eu só preciso ir pra igreja. E aí eu fui, né, numa assembleia. E uma moça que nunca tinha me visto na vida, não sabia da minha vida, eu sentei e ela virou para mim e ela falou, olha, Deus está fechando sua sepultura hoje, porque não era para você estar aqui. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, é para mim mesmo, sabe? E que a gente sente quando é de Deus, Sim. né? A gente sente uma emoção, um calor, um arrepio, um choro, que você fala, meu Deus, de onde veio isso? Confirmação, né? Uma confirmação mesmo, sabe? Porque o inimigo, ele é sujo, muitas vezes ele vai colocar dúvida na sua cabeça. Será que realmente você viveu aquilo? Será que você não estava louca? E eu não estava. Eu vivi aquilo, eu senti, eu vi. Então, quando a mulher falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus, é o Senhor me confirmando mesmo. Eu sair dessa vida, o que eu estou fazendo, sabe? E aí eu caí na real. E aí foi, né, prometi para Deus que não ia usar mais, mas impossível, eu estava viciada naquilo. Então foi 2 meses, em torno de 2 meses, para eu realmente desmamar mesmo, né? Igual remédio. Então fui tirando aos poucos aquilo da minha vida. E aí foi muito engraçado, porque o meu círculo de amigos começou a me incomodar. Então o Espírito Santo, ele foi trabalhando em mim de uma certa forma que os meus amigos me incomodavam, os ambientes me incomodavam, o jeito com que eles falavam me incomodavam. E eu ia nos mesmos lugares que eu amava ir, eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu me senti um peixe fora d'água. E aí aquilo foi mudando em mim. Eu falei, é porque eu não pertenço mais a isso. E como a gente já sabia, eu já sabia da verdade, né? Uhum. Então eu já sabia que aquilo ali era o trabalhar de Deus em mim. Exatamente. E aí eu fui, né, eu falei, não, preciso me desvincular, só que é muito difícil, né? Quando a gente cria raízes com pessoas, com amigos e lugares, é muito difícil a gente basicamente, não quero mais, é isso, fim, acabou. Então foi um processo, né, de eu realmente ver que aquilo ali não era pra mim. E aí eles foram vendo, então eu saía, não usava mais, eu saía, não bebia mais. O que tá acontecendo, Ana? O que tá acontecendo? Não tô afim hoje, tô de boa, não tô afim. Então eles foram percebendo e acabou que eles foram se afastando de mim. Porque eu não vivia mais o que eles viviam e não fazia sentido estar ali. Então aquilo foi automaticamente me limpando, me tirando daquele ambiente. Até que aí eu falei, não, Deus, é isso, eu vou viver, né, o seu propósito, eu quero mudança de vida para mim. E aí foi quando eu realmente comecei a ter intimidade com Deus. Então comecei a voltar a orar, comecei a voltar a ler a Bíblia, e aquilo foi me preenchendo, né? Eu voltei para a igreja. Então aquilo foi me preenchendo, só que o pecado, ele ainda estava em mim. Então eu ainda gostava do pecado.
não era o que eu queria mais, mas eu ainda gostava do pecado. Então, é onde eu falo que a gente começa a modificar a Bíblia. Então, a gente começa a dar um jeitinho na Bíblia para que a gente viva o que Deus quer pra gente, mas também continue no pecado. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Então, queria, né, Deus, eu sabia que eu precisava, só que eu também queria o pecado, também queria continuar no mundo. Então, eu ficava naquilo, né, vou, não vou, faço, não faço, sem muito discernimento do que eu queria mesmo para minha vida. E aí eu pedia para Deus, eu falava, Deus, e parecia que eu nunca mais alcançava aquela criança de 8 anos, sabe? Parecia que eu não conseguia mais aquela intimidade, parecia que eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. Como eu sentia com aquela criança de 8 anos que buscava, né, sem querer nada em troca, e enfim. E eu comecei a pedir isso para Deus. Eu falei, Deus, eu quero uma mudança de vida, eu quero ser diferença, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor faça e tal. Me ajuda, Senhor, me manda pessoas para me ajudar e tudo. E aí foi quando eu conheci um rapaz, e esse rapaz era, assim, tudo que eu tinha pedido para Deus. Ele era um gentleman, ele era, assim, da igreja, família da igreja. E aí eu pensava, meu Deus, agora um menino da igreja, né? Uma família da igreja, cristã. Então eu falava, nossa, ele é tudo. Ele sabia da Bíblia, ele me ensinava da Bíblia, a gente fazia devocional, orava junto. Então ele era o combo de tudo que eu queria. E eu falei, olha, Deus mandou na hora certa. Eu estava pedindo, né? E Deus mandou alguém para me acompanhar na minha fé, alguém para me auxiliar, alguém para me mostrar o caminho e tudo mais. E me apaixonei loucamente por esse menino. E ele também, a gente viveu intensamente, assim, um relacionamento de 7 meses. E aí, com 7 meses, ele me pediu em casamento. E aí eu falei, óbvio que eu aceito, você é o homem da minha vida, quero casar com você. E aí a gente noivou. E a partir do momento que a gente noivou, tudo mudou. Ele se transformou, né? Ou se revelou quem ele realmente era. E ele se mostrou ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu me apaixonei. Então, ele começou a ser enganador, mentir pra mim. Então, foi muito complicado, assim. Eu vivi situações muito difíceis, que parecia que eu estava casada há 60 anos. Então, assim, eu passei por coisas nesse relacionamento que parecia que eu estava uma eternidade com ele. Era pra eu estar em lua de mel, sabe assim? Era pra eu estar vivendo coisas maravilhosas e eu estava vivendo um inferno. E aí mudou totalmente. E aí eu falei, meu Deus, o que eu tô vivendo? Tipo, agora que eu tava com propósito, né? Agora tá fazendo tudo certo, Senhor. Por que o Senhor tá fazendo isso comigo, né? O que o Senhor quer que eu faça na minha vida? E você consegue enxergar, assim, o real motivo de todo esse processo? Sim, consigo. Eu acho que Deus... Assim, vou ser bem sincera pra você. Se eu pudesse, do fundo do meu coração, fazer tudo diferente, eu faria. Mas eu entendo que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E tudo que eu passei na minha vida, com certeza foi para me dar maturidade espiritual, para chegar aqui e falar, eu sei do Deus que eu sirvo, e eu sei o que eu quero para minha vida, e eu sei que aquele que me preenche é só Ele. Então eu acho que eu precisava passar por ser muito teimosa, por ser muito querer as coisas do meu jeito, da minha forma. Eu precisava passar pelas coisas que eu passei para entender que minha completude não está em pessoas, não está em relacionamentos, não está em amizades, não está em droga, não está em bebida, não está em festas, mas está nele. É o que eu falo, tudo isso pode te preencher por alguns momentos, te dar uma felicidade por alguns momentos, por uns breves momentos, mas chega um momento que você fala, opa, o vazio continua aqui. E eu só preenchi esse vazio. E hoje eu posso falar, eu sou uma mulher completa, eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher feliz, porque eu tenho Deus, sabe? Então, hoje eu entendo que tudo que eu passei realmente foi para que eu entender, né? Para que eu entendesse o que Deus tinha para minha vida. E eu sei que Deus tem coisas grandes, e eu sei que Deus tem ministérios para mim referente a isso. Eu sei que Deus me chama para curar pessoas que estão, né, machucadas relacionadas a isso. Pessoas que estão desviadas, pessoas que estão querendo voltar para a presença de Deus e que não conseguem. Então, eu sinto que Deus tem esse chamado na minha vida e eu precisava passar por essas coisas para ajudar pessoas, né? Eu creio que Deus, Ele permite coisas na nossa vida para que a gente possa aprender com elas e que a gente possa curar outras pessoas.
Então, eu creio fielmente que tudo isso que aconteceu na minha vida é por conta disso, né? Um propósito muito maior do que somente eu, né? Muito maior, não é sobre mim, é sobre Ele. Então, tudo que eu faço não é sobre mim, é sobre Ele. Tudo que eu tenho para fazer não é sobre mim, é sobre Ele. Toda a glória tem que ser dada a Ele, né? Então, e aí foi quando eu me vi naquele momento, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou vivendo isso, Senhor? E aí eu terminei, né, o relacionamento e me encontrei no fundo do poço. Porque todas as minhas expectativas, mais uma vez, estavam em alguém. Estava em algo. E aí eu me vi no fundo, eu falei, meu Deus, de novo. Né? Passando por isso, meu Deus, tipo, agora, por quê? E aí eu estava dentro do meu quarto, me deram feridas na cabeça. Para você ter uma noção como meu emocional estava tão abalado por conta dele e do relacionamento, me deram feridas na cabeça que saíam pus e não saravam. Eu fui em dermatologista, me passaram antibiótico e não passava. E aí eu orava para Deus, eu falava, Deus, eu não quero mais isso para mim, eu quero viver em santidade. Eu quero viver para a tua presença, mas eu quero que o Senhor me transforme, porque tem coisas em mim que ainda estão aqui dentro. E enquanto estiverem aqui dentro, eu vou continuar batendo cabeça. Tem coisas que Deus precisa te desmontar, te limpar, te fazer novo, para que você possa viver o propósito dele, sabe? Tinha coisas dentro de mim, do meu passado, da minha vida, traumas, mágoas, dores, e que eu, às vezes, né, queria alguém, queria algo para completar. Preencher. Então Deus teve que, me desmontar. Fazer um vaso, novamente. Exatamente, um vaso de barro. Moldar. E aí foi quando eu orei para Deus dentro do meu quarto. Eu falei, Deus, não quero mais isso para mim. Quero mudar, quero transformar. Quando eu mudei a minha oração, Deus começou a fazer. E aí eu lembro que eu abri a Bíblia. E aí, uma época eu fui criada muito na Assembleia, né? Na Assembleia tem muito disso, de você abrir a Bíblia, botar o dedo de olho fechado. É aqui, Deus fala comigo. E aí eu lembro que saiu Zacarias 9:9, que é uma profecia, né? De Jesus, né? Do Messias que viria montado no jumento e que traria felicidade. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, você sempre estava tentando me mostrar isso. Que a minha felicidade estava em ti, mas eu não conseguia ver. E aí foi quando eu realmente tive aquele encontro dentro do meu quarto e mudou a minha vida. A partir daquele dia, eu tive realmente um encontro com Deus. E eu falo, se você se pergunta para Deus, se você teve um encontro com Ele, é porque você não teve. Porque quando você tem... Você não tem dúvida, é transformador, né? É transformador. Tudo na sua vida muda. E você começa, parece que realmente a sua visão, parece que troca seu olho, bota outro olho. Você começa a ver as coisas de outra forma, de outra maneira. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, Deus, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que me dá sede de viver, é isso que me dá vida, a vida verdadeira, né? Em Mateus fala, né? Aqueles que ainda continuarem querendo os seus interesses, né? E não largarem para me seguir, não servem para ser meu discípulo. Então, quando eu entendi aquilo, né, eu falei, Deus, é isso. Eu largo tudo, largo minhas vontades, largo meus desejos carnais. É a renúncia verdadeira. É renúncia verdadeira, autorrenúncia. Que hoje em dia eu acho que o mais difícil que tem sido pregado é esse evangelho da graça. Tudo se pode, tudo bem, Deus perdoa, Deus é amor. E não é assim que funciona. Deus, ele pede para nós renúncia. E principalmente no meio jovem, no meio adolescente, a gente tem que pregar isso, gente. O evangelho não é só graça. É justiça também. Ele é justiça também. E ele é renúncia. Tem coisa na sua vida que você só vai viver o evangelho de Cristo quando você se renunciar. E querer viver para ele, sabe? E foi aí que tudo mudou. Que eu realmente... E esse processo, quanto tempo já? Então, que eu tive realmente encontro com Deus vai fazer 10 meses. É bem recente. Eu sou um bebezinho na fé. Mas várias largas experiências. Largas experiências, né? Com Deus, né? Com Deus. E assim, eu tenho tido muitas experiências com Deus. Que eu falo para Deus, eu falo, Deus, como pode, né? Eu sempre me surpreendo. Quando a gente acha que acabou, né? Que não tem mais como se surpreender. Uma nova experiência.
Deus se surpreende. E eu falo, né? Deus, me dê mais experiências, né? Eu quero sentir mais da tua presença, se revele mais a mim, se mostre mais a mim. Porque quando ele se mostra pra gente, é tão lindo, é tão verdadeiro. É muito melhor do que pessoas pregando a você, é muito melhor que pessoas profetizando sobre você, mas quando ele fala com você, é muito diferente. Então, a minha oração todos os dias é para que Deus se revele a mim, para mim. Eu e você, intimidade, que é tão importante, né? Eu prego muito, né, no meu Instagram. Eu falo, tem pessoas que param de me seguir no Instagram porque eu só posto coisa de Deus. Tem muitas pessoas que pararam de me seguir e falaram, ai, Ana, nossa, posta uma coisa meio, né, diferente. Não, eu só posto de Deus. Assim, eu tenho meus melhores amigos, que aí as pessoas que estão na minha convivência. Você vai que você tá cheio, né? Exatamente, mas A boca fala o que o coração tá cheio. Exatamente. E assim, se uma pessoa for tocada, sabe? Às vezes uma pessoa tá mal naquele dia e vai ver uma palavra, vai ver uma reflexão, vai mudar às vezes o dia dela. Ou às vezes ela pode ter um encontro com Deus. Então, assim, através de um vídeo, através de uma resposta. Exato, né? exatamente. De uma oração. Exatamente. Então, o meu Instagram, ele é pra glória de Deus, né? A gente, quando as pessoas falam, ai, meu Deus, você tá ficando bitolada. Não, não é bitolada. É porque quando Jesus te preenche, você não tem outra coisa a dar a não ser Ele. Exatamente. Quando você tá tão cheia dele, não tem outra coisa a dar senão Ele. Então, assim, no meu Instagram é só coisa de Deus. E aí as pessoas param de me seguir, as pessoas reclamam. E tem muitas pessoas que falam assim, Ana, por que você não postou hoje? Né? Então, assim, você já está fazendo a diferença Faz a na vida de diferença. alguém. E é assim, Exatamente. né? Exatamente. A gente tem que saber lidar, mas, né, você já Exatamente. tem o propósito, Exatamente. né? E quando não tem propósito, E aí... arde no coração. Quando Deus, ele mostra, sabe? Ele fala, olha, você tem que ir. Mostra, fala, bota a cara. Porque, assim, tem muitas pessoas que vivem na igreja, vivem o evangelho, e talvez realmente vivam em santidade, vivem uma vida correta na presença de Deus, mas elas não falam. E muitas vezes as pessoas precisam disso. As pessoas ao seu redor, às vezes, estão passando por tantas coisas que você não tem nem noção. E às vezes só de você falar, quantas vezes, gente, no meu trabalho agora, eu estou num trabalho novo, às vezes só de você falar, ou a pessoa começa a te seguir no Instagram, ver que você é cristã. Às vezes de você falar, olha, eu sou cristã, eu sou evangélica e tal. As pessoas vêm pedir oração para você. Sim. As pessoas vêm pedir conselho para você. Então, assim, fale, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, podem ser tocadas através da sua vida por uma simples frase de você falar, olha, eu sou crente, eu sou cristã. Eu sirvo a um Deus que pode fazer uma diferença na sua vida, sabe? Então, isso faz muita diferença. Então, eu falo, o meu Instagram é para glorificar Deus, a minha vida tem que ser, e é o que eu peço para Deus todos os dias, porque nós somos falhos, a gente erra o tempo inteiro, mas eu peço para Deus, eu falo, Deus, me capacita e me faça instrumento da tua vontade, sabe? Para que as pessoas, através da minha vida, vejam Cristo. Para que as pessoas, através das minhas atitudes, vejam Cristo. Porque mais do que um testemunho é a sua vida. Sim. Né? Às vezes você pode vir aqui falar do seu testemunho, falar de tudo que você viveu, mas e suas atitudes? Elas revelam a Cristo? Elas mostram quem Cristo é através de você? Então isso é muito importante, né? Sim. Deus é muito lindo na nossa vida. Maravilhoso. E belo testemunho também. Assim, eu sei que houve aí vários, como você mesma disse, né? Vários traumas. Sim. Tiveram aí algumas portas para que você conhecesse o Sim. abismo. Mas, assim, que mensagem que você deixa para jovens, para pessoas até mesmo que estão talvez engajadas nas igrejas e que às vezes por algum descuido se permitem sair da presença de Cristo? Você tem uma mensagem assim para deixar para esses jovens? Tem. Como conselho? Né? Tem. Eu acho assim, eu tenho 2 conselhos. O primeiro é se você cresceu na igreja e muitas vezes quando a gente cresce na igreja, a gente vira o automático. A gente vai por conta dos nossos pais, a gente tem a fé por conta dos nossos pais, mas lembre de uma coisa, você precisa nascer de novo. Muitas vezes a gente está numa família cristã, mas nós não somos convertidos. Sim. Muitas vezes nós estamos numa família cristã, mas nós não temos encontro com Deus. E você vai ter aquilo que você busca.
E então, o que eu peço para você é que se você estiver na igreja, que você busque a presença dele todo instante. Que você realmente se entregue a Deus a todo instante. Que você esteja disponível para que ele faça diferença na sua vida. Que ele vai fazer. E a segunda coisa é, se por acaso o mundo esteja te mostrando que ele é bom, te mostrando que ele é prazeroso, ele realmente é. Mas é por um breve momento. E aquele vazio vai voltar para você. E não vale a pena. Não vale a pena. Nada do que eu vivi no mundo vale a pena. Comparado à glória e à grandeza de Deus e à completude dele nas nossas vidas. Então, se eu tenho uma coisa para te dizer, se o mundo por alguns momentos está te iludindo, te mostrando ser algo bom, te mostrando ser algo legal de se viver, que você entenda que isso não é. Que isso é um inimigo, muitas vezes, te iludindo para que você caia na armadilha dele. Isso é muito forte, porque uma vez que você desvia, que você sai dos caminhos, é muito complicado de você voltar de novo. Então, coloque a sua cabeça no lugar, entenda e esteja disponível para que Deus trabalhe em você, para que Deus se revele a você, que a sua oração seja: Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a você, eu quero saber o que o Senhor pode fazer através da minha vida, eu quero saber a diferença que é ter o Senhor na minha vida, e que você esteja disposta para você realmente dar lugar, né, ao Espírito Santo agir pela sua vida e por você e pelas suas atitudes. Então, o que eu posso te dizer é que se você, por algum momento hoje, também esteja vivendo uma vida de dualidade, igual eu muitas vezes vivi, que você não saia, mas que você entenda que talvez você esteja passando por um processo que muitos jovens e adolescentes passam, de ter curiosidade sobre o mundo, mas que você não perca esses princípios, esses valores, porque eles são muito importantes para a sua vida cristã, para a sua maturidade espiritual. Porque vai se passar alguns minutos, alguns tempos, e você vai pensar: meu Deus, que bobo eu seria se eu perdesse isso. Que bobo eu seria se eu perdesse isso. Então, se hoje você esteja passando por isso, você olhe e você fale: Senhor, arreda-te de mim esse mal. Amém. Porque não vale a pena. Viva para Cristo, porque Ele sim vai te dar a verdadeira felicidade, Ele sim vai te dar a verdadeira completude, Ele sim vai cuidar de tudo aquilo que você necessita ser cuidado, de tudo aquilo que te machuca, de tudo aquilo que te entristece. Ele sabe, compreende, enxuga as tuas lágrimas e faz com que você seja novo na presença dEle todos os dias. Então, o conselho que eu tenho para dar para vocês, jovens, adolescentes que estão se iludindo com isso, é que vocês entendam que o Deus que vocês servem é muito maior e tem planos grandiosos para a sua vida. Amém? Amém. Perfeito. Infelizmente a gente tem tempo, mas poderíamos ficar aqui por mais algumas horas. Mas é isso, Ana, nós agradecemos assim imensamente todo o seu testemunho, você ter vindo, compartilhado. Nós sabemos que almas serão alcançadas através do seu testemunho. Amém. Deus fará muito mais em sua vida. Glória a Deus. Tá? Amém. Então eu muito já obrigada. agradeço. Também quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de participar. É sempre uma bênção, né? A gente está falando de Cristo, é muito bom a gente estar falando do Evangelho de Jesus. É muito bom a gente compartilhar experiências. E isso que vocês estão fazendo é algo muito grande, né? Amém. Deus tem, com certeza, propósitos e planos muito maravilhosos nisso que vocês estão fazendo. Eu creio. E eu tenho certeza absoluta que muitas vidas já foram alcançadas e ainda vão ser alcançadas através da vida de vocês. Glória a do Deus. Cristalizou Cast. Amém. Então fica a dica aí, pessoal. Você que ainda não se inscreveu, então se inscreva em nosso canal, siga lá também a nossa amiga Ana. Depois a gente deixa aí no Instagram aí os contatos. Isso. Quer falar? Quer se despedir? Não, é isso. Pedir para vocês compartilharem com o máximo número de pessoas que vocês conhecerem, para essa palavra, esse testemunho, as obras que Deus faz em nossas vidas, está se propagando. E como ela falou, a gente vai deixar, se ela permitir, aí na descrição, o Instagram dela, para vocês acompanharem também, que ela sempre
Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem na paz. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.